todos. Então, vamos retomar. Antes de iniciarmos as oitivas hoje, eu entendo necessário fazer alguns esclarecimentos aos jurados, até porque é uma questão jurídica. Tá? A nossa legislação, ela assegura o direito ao silêncio não apenas aos acusados, mas a qualquer pessoa que que preste declarações em juízo, no processo administrativo, quanto a questões que possa se autoincriminar. Então, qualquer pessoa que venha depor em juízo, ela não é obrigada a responder nenhuma pergunta que ela possa estar confessando um crime. Tá? Então, para ficar bem claro isso, a pessoa tem o direito ao silêncio quanto a questões de autoincriminação. Outra questão é que a lei assegura que pessoas que mantêm um vínculo de parentesco próximo com o acusado, que são os pais, os filhos, os irmãos, eles podem inclusive se recusar a depor, ou seja, eles também não são obrigados a responder as perguntas que lhe forem feitas. É importante que os senhores saibam disso, para caso algum deles se recuse a responder uma ou mais perguntas, para os senhores terem conhecimento que é um direito que é assegurado em lei. Seu nome completo? Delair de Souza Pereira. Qual o seu endereço, Delair? É Ametista do Sul, Rua Nelson Machado, bairro Aparecida. Delair, embora a legislação preveja casos restritos de não prestar o compromisso, tá? Eu pergunto ao senhor, como o senhor mantinha uma relação à época com a Alexandra e mantinha uma relação muito próxima com o Rafael, tá? Tem alguma coisa que o senhor que lhe impeça de dizer a verdade, que o senhor se sinta constrangido? Não. O senhor promete dizer a verdade? Com certeza. Pelo Ministério Público? Bom dia, Delair, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Delair, poderia nos contar com detalhes a última vez que o senhor esteve na casa da Alexandra e viu o Rafael com vida? Eu estive na quarta-feira, até então, como nos outros depoimentos, eu trabalhava com vendas de bebidas, né? E eu fazia toda a região aí. Então, na quarta-feira, quando eu encerrei em Planalto aqui, as minhas vendas onde eu fazia, eu passei a tarde na casa da Alessandra. E aí eu vi o Rafael, vi o Anderson também, a gente conversou um pouco. E depois eu segui para casa e à noite eu retornei, voltei a jantar com eles, na quarta-feira. O senhor lembra o horário que o senhor chegou na casa? Por volta de umas 4h30 da tarde, por aí. Dessa primeira vez que o senhor só passou ou nessa vez que o senhor já chegou para jantar? A primeira vez que eu passei. Aí eu fui para minha casa, né, depois eu retornei à noite. E nessa segunda vez que o senhor retorna, que horário que o senhor chega na casa? Por volta de umas 7h30 da noite. 7h30. E aí o senhor fica até quando? Até no outro dia pela manhã. Outro dia pela manhã. E como é que foi a dinâmica nesse dia? Tudo tranquilo, como sempre foi, entendeu? A gente jantou junto. Tanto o Rafa como o Anderson, eles tinham o costume de jantar, e depois sentavam no sofá e jogar, cada um com seu telefone. Tudo bem tranquilo. O Rafael estava bem de saúde? Tava tudo bem. A Alexandra chegou a comentar com o senhor que ele não estaria bem nesse dia, que teria passado mal em algum momento? Não, para mim ela não comentou nada. O senhor chegou a ver se ele vomitou, por exemplo, nessa noite? Não. Não. Sabe se ele foi medicado com alguma medicação? Também não. Não viu? Não. Não? E o Rafael, assim, ele estava ativo quando o senhor chegou ou ele estava meio sonolento, meio grogue, meio diferente? Na verdade, o Rafael sempre foi um guri bem tranquilo, né? Bem quieto na dele, poucas palavras, na verdade, né? Ele sempre estava interativo com o telefone. Mas, como eu falei, a gente jantou junto, a gente conversou, interagiu. E logo em seguida ele foi pro sofá novamente. E aí, mas sempre como sempre ele agia, né?
Ele não tinha indicativo de estar sob efeito de algum tipo de medicação? Não. Não. Sim. Eu tenho uma intervenção aqui, tudo bem, Adelaide? Na folha 52 do processo, tá? Tem um dos depoimentos, né, que tu prestaste lá na delegacia de polícia, tá? E consta assim, ó, abre aspas, alguns minutos depois, isso o senhor se referindo à quarta-feira, tá? Isso. O crime foi de quinta para sexta, né? Então, quarta-feira, quando o senhor estava lá, né? O senhor disse o seguinte: alguns minutos depois, Rafael chamou a Alexandra e falou que estava com dor na barriga. Isso na quarta-feira, né? A Alexandra deu um remédio, não se recorda qual foi a medicação. Teve isso na quarta-feira? Alexandra, olha, estava com dor de barriga, deu algum remedinho? O senhor se recorda disso? Faz tempo, eu sei, né? Do seu depoimento. Foi na quarta-feira à noite, exatamente. Exatamente. O senhor se recorda qual foi o remédio que ela deu? Não. Uhum. O senhor se recorda a dose? Se deu mais de um comprimido? Não me recordo. Nem qual a medicação? Não. Uhum. Mas teve isso, teve o remédio. Teve sim. Certo. Só isso. E o episódio do vômito, o senhor disse que não teve, então? Eu não presenciei. Nos autos tem, dentre as várias provas, né, que foram produzidas, documentos que têm a movimentação de WhatsApp do Rafael nesse dia 13, né? E dentre essa movimentação é possível constatar que ele entrou e movimentou o WhatsApp durante praticamente o dia todo. Durante o período que o senhor esteve na casa, ele continuou acessando o celular, usando o celular? Na quarta-feira, como eu comentei, depois da janta, ele sempre usava o telefone. Agora, o que ele estava fazendo no telefone, você não tem acesso, né? O senhor chegou a ouvir ele, se ele estava jogando com mais alguém? Ele costumava jogar muito, né? E quando ele jogava, ele falava? Sim. E falava alto, falava baixo? Geralmente falava alto, às vezes. Falava Mas alto. é isso que o senhor falou, ó. Ele jogava muito. Como é que era esse uso do celular pelo Rafael? Que a gente percebia, porque às vezes ele, no horário de dormir, né? Sim. A gente percebia, eu percebia às vezes pela luz do quarto, sim. e ele estava no telefone jogando, né? E Então, às vezes a ficava Alexandra que- se incomodava com isso? Olha, uma vez ela questionou pra mim, ela disse, ele fica até muito tarde no telefone, né? Sim. Daí eu até comentei pra ela, eu disse, olha, eu acho que você tem que botar um limite, né? Até tal horário e você retira o telefone e ele vai dormir daí, né? Ah, então estava chamando a atenção isso. Na verdade, eu questionei isso, né? Sim. Eu apenas disse que Sim. teve que impor um horário, né, pra ele. Teve algum momento, tá, nesses dias aí, que a Alexandra mandou o Rafael tirar a senha do celular? Pra mim, eu não... O senhor não recorda não. isso? Tá, sem mais. Como é que era a sua frequência na casa? Quantas vezes o senhor ia? Como é que funcionava essa dinâmica de vocês? Olha, na verdade, eu frequentava durante a semana, nem toda noite, porque eu trabalhava à noite no hotel, né? Então, uma noite sim eu trabalhava no hotel, que nem na terça-feira eu estava trabalhando, na quarta eu estava de folga, aí eu fui lá com eles. Então era mais ou menos assim, a noite que o senhor não Isso. estava trabalhando, o senhor estava na casa? Exato. Nem sempre, né? Aham. Fazia quanto tempo que o senhor se relacionava com a Alexandra? Eu acho que a gente se conheceu, fazia uns 5, 6 meses que a gente tinha se conhecido, acho. O senhor, quando foi ouvido, o senhor declarou que fazia um ano e 8 meses que vocês se relacionavam. Na verdade, a gente se conheceu há bem tempo, mas que a gente estava frequentando, que eu estava frequentando a casa dela há bem menos tempo, né? Que o senhor frequentava a casa, Isso. mas que vocês se relacionavam Isso. já Que a fazia gente se um ano e conheceu 8 já meses. fazia mais tempo, isso. Certo. Vocês não moravam juntos, né? Não. E tinham planos, assim, de morar junto? Olha, a gente tinha conversado sobre isso. Com o que a Alexandra trabalhava na época? Ela era do lar. Até então, onde eu sabia, E o senhor sabe como que ela se sustentava, assim, como... ela falou que ela era aposentada do ex-marido, né? Ela tinha algum tipo de sociedade com o senhor? Na verdade, a gente ia começar a trabalhar, porque eu trabalhava com vendas, né? E até foi deixado umas bebidas lá na casa dela, que ela ia começar a trabalhar, começar a vender para mim também. Mas, enfim, nem aconteceu isso. Ela chegou a lhe entregar a quantia de R$ 1.500 nessa sociedade? Sim, sim. E o senhor lembra que época que foi isso? Eu não me recordo. Não. E o senhor sabe de onde que veio esse dinheiro? Ela chegou a esclarecer se tinha sido alguém que tinha entregue para ela? Ou se... Não. Não? Que teria sido o Rodrigo quem teria entregue os 1.500, ela Não. nunca declarou? Não.
Alguma vez ela falava do Rodrigo? Muito pouco. O senhor sabe se ela conversava com ele, se ela tinha contato? Eu acredito que sim. Ela sempre conversava com ele. Ela chegou a comentar com o senhor em algum momento que ela tinha interesse em voltar para Bento Gonçalves, que ela estaria pedindo para o Rodrigo encontrar casa para ela lá em Bento Gonçalves? Não, para mim ela nunca comentou isso. Dentro das extrações de dados, né, que foram feitas nos celulares, constam mensagens trocadas pela Alexandra e o Rodrigo, tá? E dentro dessas mensagens existe esse pedido da Alexandra para ele encontrar casa, enfim, para ela retornar para Bento. O senhor não tinha conhecimento? Não, nunca tive conhecimento disso. Alguma vez ela comentou que ela teria sido vítima de violência doméstica para o senhor? Não. Nunca? Não. Ela nunca disse que foi ameaçada pelo Rodrigo, judiada, agredida? Olha, a única vez que ela me comentou, ela disse que ela sofreu muito no casamento dela, mas não que ela foi... Ela só disse que não deu mais certo, que a relação deles não era boa. Tanto é que se separaram. Isso. Certo. O Rodrigo chegou a ameaçar o senhor? Olha, logo no início dos depoimentos, né? Na verdade, para mim, não, né? Ele não, mas a parte de acusações, assim, né? Mas eu, como eu sempre falei, eu sempre entendo, né? Porque foi um caso de repercussão muito grande e a gente entender a revolta de um pai, né? O que o senhor se refere, né? Os que o senhor se refere é que ele chegou a dizer que o senhor talvez tivesse alguma participação no sumiço do Rafael. Exato. Certo. E aí o senhor disse que entende até pela revolta, a dor do pai. Com certeza. Certo. A minha pergunta é, se ele chegou a ameaçar o senhor em razão do senhor ter um relacionamento com a Alexandra? Não. Pelo menos para mim, não, né? Para mim, nunca ele... O senhor já tinha encontrado com ele em algum momento antes do desaparecimento do Rafael? Não. Não? Que eu me recordo, não. Não recorda de um episódio de manhã cedo que ele teria ido na casa, que o senhor estava lá? Aí ele foi pegar o Rafa, acho numa manhã, foi para ver ele, acho. E como é que foi esse dia, o senhor lembra? Não, a gente não teve praticamente contato, né? A gente não... E ele pegou o Rafa nessa manhã? Eu não me recordo. Não. O senhor não lembra se ele chegou muito cedo na casa? Era bem cedo. Era bem cedo? Bem cedo. E em razão disso, a Alexandra não teria autorizado ele a levar? Eu acho que foi isso. Foi isso? Ela não autorizou, isso. E nesse dia ele foi embora e voltou depois? Ou ele brigou, ameaçou, gritou, xingou? Não, eu não me lembro dele ter brigado, ameaçado, não. Mas... E depois se ele retornou também não sei, né? Porque eu saía cedo para trabalhar novamente. Nesse período aí que o senhor conviveu, né, que foi um período considerável com a Alexandra, e frequentou a casa dela, o senhor pôde notar, assim, que a Alexandra era uma pessoa bastante organizada com as coisas? Sempre foi, muito organizado com as coisas. Tanto em questão de organização da casa, quanto em questão de limpeza? Sim. Na casa, assim, as coisas tinham um lugar específico para ficar, ou elas ficavam soltas, jogadas? Não, era tudo bem colocadinho nos lugares, né? Alguma vez o senhor viu medicação jogada em cima de mesa? Não. Nunca? Não. Nesse dia que o senhor esteve na casa, no dia 14, o senhor viu se tinha alguma medicação jogada em cima de alguma mesa? Não. Não tinha? Como é que era o relacionamento da Alexandra com a família dela? Com a mãe, com os irmãos? Olha, na verdade, eu não... Como eu frequentava, geralmente no período da noite, que eu tinha uma folga para ir lá, eu não tinha aquele convívio com eles, né? Durante o dia, para saber como que era o dia deles. Mas, a princípio, assim, à primeira vista, eles tinham um relacionamento bom. Ela nunca lhe comentou nada, assim, de inconformidade, de desacerto? Não. Assim, coisas de família, do dia a dia, alguma coisa assim, mas nunca... A Alexandra chegou a comentar com o senhor que ela suspeitava que o Jean, o irmão dela, fosse um dos autores do desaparecimento suposto do Rafael? Ela chegou a comentar comigo. O senhor pode nos contar como é que foi essa conversa? Na verdade, assim, aí contar para vocês, eu tenho que contar então do início. Que quando ela a primeira noite, da quinta-feira, né, que eu estava trabalhando, na sexta pela manhã, eu dei bom dia para ela me deu bom dia, como a gente fazia todo dia, e a gente não teve mais contato naquele período. Aí
eu lembro que eu saí do hotel, já era 8 horas da manhã, porque eu ia conversar com a Regiane, que é então proprietária do hotel. E quando eu saí, que eu fui para casa, aí ela teve um contato comigo novamente. Ela disse: nego, o Rafael sumiu. Eu disse: como assim o Rafael sumiu? Aí então, a partir disso, aí eu vim para cá. Aí que a gente começou a ter o contato mais próximo, né? A gente procurou o conselho tutelar. E aí depois, no segmento das coisas, sim, ela disse que desconfiava. Talvez algum envolvimento do Jean com droga, alguma coisa assim. Mas foi isso, entendeu? E ela também contou para o senhor que o Jean teria supostamente abusado do Rafael. Sim. 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 E que não teria sido em uma ocasião só, que teriam sido em mais de uma ocasião. Exatamente. O senhor sabe se ela chegou a procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência, formalizar esses supostos abusos que teriam acontecido? Que eu saiba, não. Seu Delair, assim, só para entender uma situação aqui, né? O senhor está acompanhando o processo, obviamente, né? Viu que a Alexandra, na fase de inquérito, confessou por mais de uma vez o crime, que foi acidental e depois que foi intencional. O vídeo foi passado ontem. Depois, na fase judicial, tá? Perante a magistrada, ela veio e disse que foi o Rodrigo, naquela noite, tá? De 14 para 15, que foi lá, tá? E matou o menino lá na frente dela, tá? E aí o senhor está me dizendo aqui que durante aquela semana ali, que estavam achando que era um desaparecimento, ela estava dizendo que, insinuando que era o Jean, não é? Como é que o senhor explica isso? Na verdade, essa explicação está na cabeça dela, né? Só ela vai poder falar a verdade, né? E eu acho que assim, ó, tô à frente de todos vocês aqui, eu acho que está mais do que na hora dela falar a verdade, né? Acho que todo o sofrimento que foi causado que ela está causando para a família dela e para o Rafa descansar também, né? O senhor gostava do Rafael? Poxa, demais. O senhor tinha ele como um filho? Com certeza. Uhum. E o senhor se sentiu traído pela Alexandra? Com certeza. Ela lhe enganou? Com certeza. Não só a mim, né? A sociedade inteira. A comunidade inteira de Planalto? O senhor mora em Planalto? Onde não, eu moro em Ametista. Em Ametista? Uhum. Se o senhor quiser tomar uma água. Tem um guardanapo para ele, doutora? Delair, o senhor sabe se o Jean tomava algum tipo de medicação? Foi comentado com o senhor? Eles comentavam comigo que ele tomava remédio. Agora, qual medicamento eu não sabe. Alguma vez a Alexandra comentou com o senhor dela ministrar essas medicações para o Jean, auxiliar a mãe a medicar o Jean? Não. Não. Que eu me recorde, não. Uhum. Quando o senhor chega, então, aqui em Planalto, depois que ela ali avisa que o Rafael supostamente teria desaparecido, como é que o senhor encontrou a Alexandra? No primeiro ato eu cheguei, aí estava ela e a mãe dela sentadas do lado de fora da casa onde eles residenciavam. Uhum. Eu desembarquei do carro e pedi. Eu disse: como assim que o Rafa sumiu? Ela disse: eu levantei, fiz o chimarrão e estava tomando chimarrão, e quando eu fui olhar no quarto e vi que ele não estava, e daí a porta estava encostada. Aí eu cheguei, elas estavam as duas lá, né? Isso, ela tinha me relatado antes. Aí eu entrei, dei de cara com o Anderson sentado no sofá, cabisbaixo. Só um minutinho, nós vamos fazer uma suspensão agora. Ele só pode terminar a resposta? Não, não. Tá. Vamos retomar. Então, está com a palavra o Ministério Público. Pode prosseguir nos questionamentos para a testemunha Delair. Delair, prosseguindo, então. Quando o senhor chega aqui em Planalto, depois que o senhor tem a notícia do suposto desaparecimento do Rafael, o senhor mencionou que o senhor foi até o Conselho Tutelar. É isso? Exato. Essa ida ao Conselho Tutelar foi um pedido? Foi da Alexandra? Foi uma sugestão sua? Como é que foi? Quando eu cheguei lá na casa, como eu estava relatando, aí logo como me deparei que eu vi que ele não estava na casa mesmo, eu disse: olha, a gente tem que ir,
na delegacia, no conselho, né, já procurar informar eles. Daí o primeiro lugar que a gente foi no conselho. Partiu do senhor, então, essa sugestão, isso? Na verdade, a gente foi no mato, né? Vamos lá, vamos o conselho já informar. E quando o senhor chega ali na casa, o que a Alexandra lhe conta? Ela lhe dá mais detalhes do que teria acontecido? Não, ela só falou o que eu relatei antes, né? Que ela acordou de manhã, fez o chimarrão, e quando ela foi ver no quarto ver se o Rafa estava dormindo, ele não estava e a porta estava encostada. E nesse momento ela já lhe informa do valor que ele teria supostamente levado junto? Dos R$200? Não. Não? Não. Isso veio depois? Isso. Tá. E quem é que estava com ela nesse momento? Quando eu cheguei na casa, Isso. a mãe dela e o filho, o Anderson. O Anderson estava dentro da casa, né? No sofá sentado. E algum deles falou alguma coisa pro senhor? Não, eu só perguntei pro Anderson, disse, como assim que o Rafa sumiu? Ele disse, não está em casa. O senhor fez buscas, assim, durante o período do desaparecimento? Sim. Já iniciou nesse mesmo dia 15? Sim. E quem é que lhe ajudava a fazer essas buscas? Bom, na verdade, a cidade toda de Planalto se mobilizou, né? O Anderson lhe ajudou a fazer buscas? Sim. 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 A Alexandra lhe ajudou a fazer buscas? Não. O senhor nunca viu ela fazendo busca nenhuma? Não, comigo não. E como é que era o comportamento dela nesse período aí dos 10 dias entre o registro do desaparecimento e o encontro do corpo? Na verdade, durante o dia a gente não parava lá, né? A gente estava sempre mobilizando pessoas para sair procurar por ele. Então a gente não... Mas sempre quando estava comigo, ela sempre estava muito nervosa, né? O senhor relatou nos seus depoimentos ali que o senhor percebia um comportamento diferente dela. O senhor se recorda? Na verdade, o que começou a me intrigar um pouco foi a partir do primeiro... que ela deu uma reportagem, que é onde a gente questionava muito, né, que o mais importante era a gente procurar e achar o Rafa. E ela estava muito preocupada em dar aquela reportagem. Ela queria dar entrevista. Isso. Mais preocupada com a entrevista do que com o filho, é isso que o senhor quer dizer? Eu não sei se isso, no momento, seria mais importante para ela, mas parece que a preocupação era aquela, né? Tá, mas vem cá, Delaire, assim, ó, pelo que eu entendi, né? O senhor saiu procurar o menino ali pela rua, pelo mato, é isso, né? Sim. Tá, ok. E a Alexandra não foi junto? Comigo nunca ela saiu. Ficava em casa? Sim. Ficava com quem em casa? Às vezes com o Anderson, e sempre tinha algum familiar lá, alguém sempre estava lá. Sim. Meu Deus, ela não saía pra rua, então, pro mato, pros locais, ajudar a achar o menino? Não, comigo nunca ela saiu. Quantos dias o senhor ficou assim direto com a Alexandra? Desde o dia 15 que o senhor veio aqui para Planalto até quando o senhor saiu? Na verdade, depois da sexta-feira que eu cheguei, eu só saí, acho que foi no sexto ou no sétimo dia que foi a pedido do delegado, né? E me pediu para mim voltar a trabalhar. Eles sai um pouco daqui, sai desse foco, vai trabalhar. O senhor ficou praticamente uma semana, então, direto com ela? Sim. Nesse período, o senhor chegou a encontrar o Rodrigo? Ele chegou aí na casa para saber do Rafael, para saber notícias do Rafael? Teve uma manhã, que agora não me recordo a data, o dia exato, que a gente foi para o interior de Ametista. A gente mobilizou um pessoal e foi para lá. E a gente foi na linha Sangão, que era no interior lá, em algumas casas, procurar nos matos, em garimpos desativados. E quando a gente retornou, eu cheguei e me deparei com o Rodrigo. Estavam praticamente brigando, os dois, discutindo. Era a respeito de um terreno na cidade. E aí eu me lembro que eu mandei os dois calar a boca. Eu disse, cala a boca, vocês dois. Eu disse, cara, o filho de vocês está desaparecido, vocês estão dando mais importância para um terreno. Eu disse, pelo amor de Deus, gente. E aí ele levantou e foi embora. Não retrucou o senhor, Não. não quis lhe agredir, Não. não foi para cima do senhor? Não. Simplesmente levantou e foi embora? Sim. Ele estava armado nesse dia? Com arma de fogo? Não sei. O senhor não viu? Não. No dia 16, quando ele chega aqui na cidade, o senhor se recorda dele ter ido lá na casa? O senhor estava lá? Não me tava? recordo. Não. O senhor mencionou que a Alexandra nunca ficava sozinha, então, sempre tinha alguém com ela. Sempre tinha alguém. O Anderson também saía muito pouco, né? Sempre estava por casa.
Além do Jean, que o senhor mencionou, que ela chegou a indicar como um dos possíveis, né, autores aí do desaparecimento suposto do Rafael, a Alexandra chegou a indicar alguma outra pessoa? Não, ela questionava muito a questão do Rodrigo, né? Uhum. Mas em que sentido? Aqui o Rodrigo que tinha sumido com o Rafa. Uhum. E mesmo depois que ele chegou aqui na cidade para procurar, ela continuou questionando? Sim. Mas quando ela questionava, ela dizia, ele levou por algum motivo? O que ela lhe dizia? Logo no início ela não falava isso, né? Mas depois... Só com o tempo é que começou a surgir. Né? Com o tempo, né? Começou a surgir essas... Uhum. O senhor lembra de uma troca de mensagens entre o senhor e ela, nesse período do desaparecimento, se não me falha a memória, numa quinta-feira, no dia 21, em que ela lhe repassa algumas mensagens que o Anderson teria recebido do Jean, dizendo que eram suspeitas aquelas mensagens? Eu não me recordo. Não. Vou mostrar para o senhor, então. Essas conversas foram retiradas do aparelho celular dela, né? Através da extração que foi autorizada judicialmente. A gente precisa fazer uma... Não é nosso que está transmitindo. Tá outra? Acho que tem outro conectado. É outro conectado. Acho que é um de vocês daí da... É. O cabo tá ali, né? Uhum. Ah, será que tirar e botar de novo? Para não perdermos muito tempo, tá? Eu vou lendo as mensagens e assim que possível vai ser transmitido, tá? Então a conversa ela inicia no dia 21 de maio de 2020. Só 21 de maio é uma semana depois da morte do menino, né? É, na quinta-feira. É, então quer dizer, o menino foi morto numa quinta-feira, numa noite de quinta para sexta, né? E aí na outra quinta tem essas mensagens aqui, ou seja, uma semana depois, né? Tinha em mente que o menino estava desaparecido. Ela vai ler agora. Por volta de 11 horas, 11 e pouquinho da noite, tá? Alexandra manda mensagem para o senhor. Não faz muito tempo que o Jean mandou mensagem para o Andy, que estava indo dar um rolê. Achei melhor te falar. Aí o senhor fala, Jean? E ela diz, sim. Sério? O senhor disse. E ela diz, sim. Com essa chuva, o senhor questiona. E estava dando um pancadão de chuva. E o senhor diz, estranho. Mas ele fala sempre com o Andy, o senhor questiona. E ela diz, não. Aí o senhor diz, salva essa mensagem que ele mandou para o Andy. Não apague. E ela diz, sim, tá salva. Aí o senhor diz, muito estranho. E ela diz, nós também achamos. Aí o senhor diz, e não abram a porta para ninguém. E ela responde, N. Que significa? O que o senhor entende com N? Quando alguém lhe responde com N? Entendi. O que o senhor entende quando alguém lhe responde uma mensagem com a letra N? N. N? N. Eu não. Não, ela foi assim, N. Ó. O senhor faz uma pergunta. E não abram a porta para ninguém. E ela responde com N. O que isso significa? Acho que entendi. Não? Não. Não, entendi. Não, eu perguntei se é não e ele disse não. Não, só um pouquinho. A pergunta da doutora foi: alguém encaminha uma mensagem, o senhor faz uma pergunta para uma pessoa e ela responde por escrito, escrevendo a letra N. O que o senhor entende? Não. Aí o senhor diz então para Alexandra, tem coisa estranha aí. E ela responde, sim. Aí o senhor diz, agora que eu não durmo mesmo. E ela lhe diz, qualquer coisa te aviso. Vamos ver se vai funcionar. O senhor está reconhecendo essas mensagens? Sim. O senhor está lembrando dessa conversa? Sim. Pode prosseguir. Aí o senhor questiona, desde quando ela não falava com o Andy? E faz um ponto de interrogação.
E a Alexandra responde, eu estava pedindo para o Andy. Ele falou com o Andy por último, dia 16 de novembro do ano passado. Certo, o senhor diz. Quero ver essa mensagem amanhã. Não apague. E aí ela lhe encaminha prints, né, dessas conversas que o Anderson supostamente teria mantido com o Jean. Andy me passou, ela disse. O senhor diz, ok. Esse cara tem culpa no cartório, o senhor diz. Cuidado. Tira a chave da porta. E ela diz, tá bom, anjo. Aí o senhor diz, olhem bem as janelas. Muito estranho mesmo. E ela lhe responde, a luz lá fora, a luz de fora tá ligada. E o senhor diz, isso, deixa assim. E ela lhe caminha, então, mais alguns prints. E diz, esse que é o começo da conversa do ano passado. Ele pedindo dinheiro. Essa conversa não é de agora, o senhor responde. Essas foram todas as conversas que ele teve com o Andy. Sim. Mas essa última é o começo das conversas. E aí o senhor diz, certo, você viu como era preciso eu sair daí sair pouco daí? Entende? E ela responde para o senhor, sim. Segura a barra aí, o senhor diz, a verdade vai vir. E ela responde, Deus ajude que o quanto antes. Quanto antes, o senhor diz, por quê? Sim, que a verdade apareça o quanto antes, ela lhe responde. Porque não dá para aguentar mais ficar assim, sem notícias do meu pequeno. Sim, porque ele disse, fiquei nono hoje, o senhor questiona alguma coisa que tinha nessas mensagens, né? E ela diz, não sei, anjo, talvez porque tenha conseguido se drogar. Pelo menos é o que dá para deduzir. Aí o senhor pergunta, o Andy não sabe o que é? E ela responde com o N novamente. Já pedi. Certo. Tu viu a hora da mensagem? Ela lhe diz, tu viu a hora da mensagem? Era quase 11 da noite. E o senhor responde, pois é, eu estou vendo cada palavra aqui. Não sei, mas me deu um aperto no peito a hora que o Andy me disse. E o senhor diz, sim, mas tenha calma, tudo vai ficar bem. Não vou cochilar essa noite, Alexandre lhe responde. Quero ficar atenta a qualquer coisa. Vai, Deus, vai ajudar e vai ficar tudo bem. Tudo bem. Faz o que você achar melhor, o senhor responde. Só cuidado. Sim. Eu só achei estranho, depois de tanto tempo sem mandar nada para o Andy, mandar uma mensagem assim. Amanhã vamos ver isso, o senhor diz. E ela diz sim. Você precisa mandar isso para o Jackson amanhã, logo cedo. Tá bom. E aí termina a conversa. O meu questionamento para o senhor é o seguinte. O senhor disse que ela levantava suspeitas para o Rodrigo, né? Que depois de 2, 3 dias ela começou a levantar suspeitas para o Rodrigo. Então, mesmo levantando essas suspeitas com o Rodrigo, ela continuava levantando suspeitas e sustentando, apontando para o Jean também. Exato. É isso que o senhor entendeu das mensagens? Sim. Uma semana depois da morte, ela seguia insinuando que era o Jean. Sim. O senhor conhece uma pessoa chamada Bruna Hilgert? Se não me falha a memória, acho que é parente dela. Acho. Essa pessoa frequentou a casa da Alexandra nesses dias do desaparecimento? Eu não me recordo. Não se recorda? Talvez durante o dia, quando a gente estava para algum lugar procurando, né? Uhum. O senhor sabe se o Rodrigo fez buscas do Rafael nesse período que ele teve? Não entendi, desculpa. O senhor sabe se o Rodrigo participou de buscas ao Rafael, fez buscas ao Rafael? Sabia por boca de outras pessoas aqui da cidade mesmo, né? As pessoas comentavam que ele estava procurando. O senhor sabe se nesse período ali dos 10 dias entre a morte do Rafael e o encontro do corpo, surgiram para a Polícia Civil várias informações sobre possíveis coisas que teriam acontecido? Chegou até o senhor essas informações? A gente sabia relatos, né, de pessoas que vinham na delegacia, dizer que tinham visto o Rafa em tal lugar e aí o pessoal saía procurar, né? O pessoal da polícia também. Assim. Chegou a ser comentado com o senhor a respeito de boatos de um carro circulando, que estaria pegando as crianças na região? Saiu esse comentário. Saiu. O senhor sabe se os colegas do Rafael se empenharam as crianças se empenharam em buscar ele, em procurar? Sim, no primeiro momento foi isso que foi feito, né? O senhor sabe se a Polícia Civil investigou o Rodrigo, se chegou a verificar onde é que ele estava, buscar informações, se ele estava aqui, se estava lá, se estava...
Segundo relatos da Polícia Civil, eles falaram que sim, né? Vocês tinham contato, assim, com a Polícia Civil facilitado? Não. Eu não. Sim. Mas se o senhor Sempre- fosse na delegacia... Sempre quando questionado, né? Aham. Tinha contato do WhatsApp, por exemplo? Não. A Alexandra Eu não. tinha, o senhor sabe? Não sei. Por que o senhor pede para ela encaminhar as mensagens para o Jackson? Aí eu pedi porque eu acho que era o correto, né? Fazer, né? E quem que é o Porque- Jackson? O Jackson, eu acho que é o escrivão aqui da... Ela tinha o contato do Jackson, então? Acredito que sim. Sim. O Jackson ia na casa lá, conversar com vocês. Ah, eles estiveram lá, ele, o delegado Ercílio, várias vezes. Ele e o delegado Ercílio entraram na casa. Sim. E aí estava o senhor, quem mais? Na verdade, algumas vezes eu tava, outras vezes não, né? E quando Mas o senhor eu sei que estava, quem estava junto? Alexandra? A Alessandra, o Anderson, É. como sempre. E eles conversando com vocês ali, querendo saber dos fatos. Isso. É isso? Isso. Bem tranquilos, Isso. né? Os policiais pressionando vocês ou conversando normalmente. Tanto que no segundo dia, pela manhã, no sábado, né? Que na sexta-feira, quando a gente veio, a gente teve no conselho. E daí o pessoal do conselho mandou a gente também notificar o pessoal da brigada e a polícia, né? Ah, sim. E daí, a fala do Jackson, ele disse que teria que esperar, né? Tantas horas para eles. E eu nunca vou esquecer que num dos relatos ele disse que pode ficar tranquilo. A hora que dá sede, fome e frio, ele vai voltar. Isso, entendeu? E daí no outro dia eu fui questionado, quando eu cheguei na delegacia, pelo primeiro momento eu disse, eu acho que já passou uma noite, né? Já deu sede, deu fome e frio no guri, né? Acho que tá na hora de começar a procurar. Delair, no depoimento do senhor, tá, em juízo, quando o senhor foi vir aqui no fórum, o senhor disse o seguinte: certo dia, depois de buscas, chegou à casa da Alexandra, pediu que ela sentasse no sofá e contasse se tivesse alguma coisa para falar. O senhor lembra desse momento? Lembro. Pode nos contar sobre isso? É que já tinha aí 3 ou 4 dias que a gente não sabia mais o que fazia, né? A gente procurava todo dia e não tinha notícias. Então eu cheguei exausto no final da tarde e eu disse, chamei ela e disse, senta aqui. E se tu tiver alguma coisa para me falar, me fala a verdade, conta. Nós vamos te ajudar, nós vamos estar do teu lado, vamos te apoiar. Eu disse, mas fala a verdade. E daí eu me recordo que ela disse, não, nego, tu acha que se eu soubesse alguma coisa do meu filho eu não ia te contar onde ele estava? E eram momentos assim, entendeu, que a gente tinha. E esse momento estava só o senhor e ela ou tinham mais pessoas? O senhor lembra? Só nós. E ela estava segura com o senhor nesse momento? Sim. Em algum momento ela lhe pareceu uma pessoa que estivesse sendo ameaçada, coagida por alguém? Nunca ela aparentou isso. Em algum momento o senhor lembra de ter conversado com ela e dito para ela se preparar para o pior? Não me recordo. Não lembra? Durante esse período dos 10 dias em que o Rafael já estava morto, mas não tinha sido encontrado o corpo ainda, em algum momento o Anderson lhe referiu terem escutado gritos na noite entre o dia 14 e o dia 15? Eu acho que depois de uns 6, 7 dias aí, que aí começou as investigações, teve uma data lá que eles foram, olharam um calendário lá que estava marcado, e aí começou a surgir, né? Aí ele falou que ele tinha escutado os gritos. Ah, sim, ó. Depois desse calendário que começou a história dos gritos, Isso, né? exato. E ele referia que era da onde esses gritos? Não, ele só se referiu que tinha escutado os gritos, né? Ele não lhe referiu que ele inclusive achava que era da casa vizinha? Não, pra mim não. Não? Não. É porque isso é importante, Delair. Quer dizer, como é que é esse negócio do calendário? Tinha um calendário lá na casa? Como é que é isso? Na verdade, até onde eu sei, as informações que a própria Alessandra passou, que era um calendário que o Rafa marcava as datas. Aham. E aí uma última data que ele tinha marcado lá no calendário, que tinha sido, acho, dia 16, alguma coisa assim, eu não me recordo agora. Mas enfim, eu acho que esse calendário foi recolhido pela polícia. E ela achou estranho esse calendário? E aí ela achou estranho. É? Sim. E esse calendário foi levado para a polícia? Eu acredito que sim. Sim. Depois disso que começou esse negócio de grito, Isso. É? Tá. E o senhor lembra de ter dito para ele contar para a polícia, ou reportar para a polícia, alguma coisa nesse sentido? Eu não me recordo.
O Berto alguma vez chegou a comentar com o senhor que ele estranhava o comportamento da Alexandra? O Beto? É. Não. Não lembra de uma conversa que o senhor teve com ele? Lembro. Isso já foi no final, já quase. A gente saiu caminhar um pouco e a gente comentou sobre. A gente não sabia mais o que fazer, né? E ele me falou, ele disse, mas eu tô achando muito estranho o comportamento da Mana nos últimos dias, né? Ele não dizia Alessandro da Mana. Uhum. Mas em que sentido que ele estava achando estranho, se o senhor puder esclarecer? Naquele dia ele me relatou que ela estava muito calma, muito tranquila. Era a tranquilidade que chamava a atenção, a frieza. Isso. Uhum. O senhor sabe se ela tinha algum problema com contas com a dona Isaíde? Ela me falou que sim. O senhor sabe se nesse período aí dos 10 dias elas tiveram algum racho, assim, não se falavam, teve algum atrito? Parece que tiveram. E o senhor sabe o motivo? Acho que algumas dívidas que eles tinham. Uhum. O senhor estava presente no dia que a dona Isaíde chegou e falou alguma coisa, tipo, a casa vai cair para Alexandra? Sim, não só eu, tinha bastante gente presente. E como é que foi esse dia, o senhor pode contar? Foi estranho, porque a gente estava aguardando, né? Até então o pessoal da polícia chegar e autorizar a gente sair para os lugares, porque era sempre com a autorização deles, né? Uhum. E daquilo ela chegou do nada na rua, e daí a gente estava todos sentados na frente da casa, esperando. E ela usou essa palavra: não se preocupe que a casa vai cair. A mãe da Alexandra falou isso para Alexandra. Não sei se ela falou diretamente para Alessandra, mas ela falou para todos que estavam lá, acabaram escutando, né? Uhum. E as pessoas estranharam essa afirmação ou não deram bola? Com certeza. E o senhor sabe a que ela se referia? Não. Posteriormente o senhor ficou sabendo a que ela se referia? Não. Uhum. O senhor estava no dia em que os cães fizeram buscas? Sim. Sim. O senhor pode contar como é que foi esse dia? Como é que foi essa diligência? Na verdade, eles tinham dois cães, né? Segundo relatos daqueles dias. E um dos cães só foi, né? Eles fizeram as buscas. E aí eles pediram para o restante do pessoal ficar tudo perto da casa, né? Não se movimentar, não sair de lá. Uhum. Então, e os cães foram soltados para qual direção? Do lado de baixo da casa da dona Isa. Eles não vieram ali para o lado da casa da Alexandra, para o lado da casa vizinha? Não. Não? Não. Isso é importante, delegado. É só um, né? Só um. Sim. Só um cão. Sim, só um. Sim. Uhum. Porque naquele momento ali você estava com a esperança de encontrar o menino vivo, né? É isso, né? Com certeza. Pois é. A ideia de você era encontrar, de repente, o menino, né, perdido, alguma coisa nesse sentido. Exato. O senhor teve a informação que um daqueles cães, aquele cão que foi solto, aliás, era o cão que estava treinado para buscar pessoas vivas? Sim, relatos do pessoal lá que estavam junto falavam que o cão era para procurar por pessoas vivas. Uhum. O senhor mencionou durante o seu depoimento hoje que a Alexandra em algum momento teria reclamado do uso do celular pelo Rafael, certo? Esse padrão de usar muito o celular era tanto do Anderson quanto do Rafael ou era só do Rafael? Não, os dois usavam bastante. Os dois. E ela reclamava do uso do Anderson do celular? Ela reclamava às vezes também. Também? Ela ficava até tarde. Uhum. E o Anderson também jogava ou apenas o Rafael, pelo que o senhor tem conhecimento? Acho que ele jogava também. Também? Uhum. O senhor ouvia ele falando alto nos jogos? Não, ele não. Só o Rafael? Só o Rafael. Então era o Rafael gritava jogando, assim? Não, gritar não. Ele conversava com... No joguinho que eles jogavam, ele conversava com outros coleguinhas, acho, né, no jogo. Sim, sim. A Alexandra era uma mãe rigorosa? Nunca aparentou para mim. Quando ela era contrariada ou desobedecida, o senhor sabe como é que ela reagia ou o senhor nunca presenciou? Nunca presenciei. Nunca presenciou. Uma das professoras do Rafael que foi ouvida na fase do inquérito policial, a professora Bibiana, ela comenta que o Rafael estaria deixando de encaminhar as tarefas. O senhor alguma vez ouviu esse tipo de comentários na casa da Alexandra? Não. Não. É que estava já naquele período de pandemia, né? Já fazia 2 meses da pandemia ali. Isso. O senhor nunca ouviu ela reclamando? Não. No dia da reprodução simulada dos fatos, o senhor
conversou com a Alexandra? Sim. Sim. Aqui. Aonde que foi? Acho que foi na delegacia aqui do Na lado que a gente delegacia. conversou. Quem é que estava na sala? Tinha um policial acompanhando a gente. Aham. Aí depois a gente ficou sozinho, mas o policial disse que estaria na porta, né? Qualquer Tá. coisa. Mas naquele momento só estava o senhor e ela na sala. E o que ela lhe contou naquele dia? Na verdade foi a pedido dela, né? Ela pediu pra falar? E daí o pessoal, na época foi o delegado Ebert, acho que é, né? Lá de Porto Alegre. Ele que me pediu se eu queria falar. Eu disse, quero falar com ela sim. Isso foi a primeira vez que o senhor conversou com ela depois dela ter sido presa, o corpo ter sido encontrado. Sim, sim. E o que ela lhe conta nesse dia? Na verdade, a gente conversou muito pouco, né? Durou questão de nem 5 minutos a nossa conversa, porque no primeiro instante eu questionei ela. E se tu tiver alguma verdade para me falar, tu fala agora, senão eu não quero te escutar. E aí ela começou a chorar, e daí eu fui para levantar para bater na porta para sair, e daí ela questionou, ela me disse, não fui eu que matei o Rafa, foi o Rodrigo. E daí eu levantei, eu disse, não, é mentira. Eu levantei e pedi para sair. O senhor viu que era mentira na hora. É que ela tinha mudado muito, né? Os depoimentos dela, né? Várias vezes já, então... E como eu disse antes, eu poderia chegar aqui e incriminar o Rodrigo. Mas segundo informações, eles têm os mesmos álibis que eu, né? Então fica difícil, né? O senhor estava em Ametista. Tava trabalhando. O senhor foi investigado. Fui, tem imagens de câmeras, né? Tudo. As pessoas apontaram o senhor como... Até hoje me apontam. Como é que o ainda. senhor se sente, assim, de também ter sido suspeito? É muito difícil, né? Muito difícil. Só voltando então, Delair, vou esperar o senhor se recompor, e aí eu vou voltar aqui para esse momento que o senhor conversa com a Alexandra ali na delegacia. Tá. Delair, assim, só para relação ao Rodrigo, né? Olha só, lá na folha 53 do processo, o senhor diz o seguinte, ó. Um dos parentes, né, relatou que o pai de Rafael teria vindo para Planalto na quinta-feira. Entretanto, essa informação não era verdadeira, né? Surgiu um boato de que talvez ele estivesse na quinta-feira lá, isso? E isso a gente teve depois do desaparecimento, Sim. a gente teve lá os familiares em Ametista do Sul, né? Sim. Da família dele. Sim. E a gente foi na casa de um familiar lá e ele relatou que o Rodrigo estaria uma semana anterior na cidade. Ah, na semana anterior? Na semana anterior. Ah. Então aí a gente chegou e relatou para a polícia isso. Mas segundo a polícia falou que não, foi investigado e que era bobagem, que ele estava trabalhando. Bobagem isso? Isso, que ele não estava, não teve na cidade. Não teve na cidade. Nessa conversa que o senhor teve com a Alexandra, hoje o senhor sabe que ela foi gravada, né? Sim. Teve a escuta ambiental, ela foi gravada, depois ela foi degravada e ela hoje está nos autos. Quando a Alexandra lhe conta, então, que supostamente teria sido o Rodrigo o autor do homicídio, o senhor, de uma forma muito perspicaz, pergunta para ela, e o remédio, Alexandra, que tu disse que deu para ele é mentira? E ela lhe responde, é tudo mentira. Eu não posso contar isso para a polícia. O senhor tomou conhecimento de que foi encontrado medicação no corpo do Rafael, que foi feito perícia e encontrado medicação? Depois do laudo, sim, né? E mesmo com esse laudo pericial, ela negou para o senhor que tivesse dado a medicação, dizendo inclusive que era mentira. Exato. O senhor estava presente no dia que foi feito o luminol, a perícia do luminol, na casa da Alexandra? Sim, foi feito no meu carro na mesma noite também. No carro do senhor? Sim. Haviam muitos policiais? Como é que foi essa diligência? Bastante? Algum policial chegou a conversar com vocês? Eu não me recordo. Eu lembro que quando fizeram na casa aí, depois pediram para mim vir até a delegacia para eles fazerem no meu carro, né? Eu lembro que eu saí com o meu carro e eles me acompanharam em outra viatura. Foi encontrado alguma coisa no seu carro? Não. 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 E na casa foi encontrado alguma coisa? Que eu saiba, não. E como é que estava a Alexandra? Ela estava tranquila? Estava preocupada? Tava tranquilo. Tranquila? Ela aparentava, tá fria, assim, a situação? Não, a aparência de sempre tranquila. Não mudou a aparência?
que a gente viu aqui que o senhor, né, se emociona a todo momento, né? E ela não... sempre tranquila. É que é difícil você falar de um fato desse, né? Exatamente. São famílias envolvidas. Exatamente. É uma vida. Exatamente. E o senhor não tem, assim, parentesco de sangue, né? Com a família da Alexandra, né? Não. Não, né? Não. Uhum. Como é que foi a sua reação quando o senhor soube que o corpo tinha sido encontrado? Aí então eu fui para casa, como vocês relataram antes do dia 21, né? Que foi a noite que eu fui trabalhar, então, no hotel. E aí depois disso eu segui trabalhando, uma noite sim, uma noite não no hotel. Eu não parei de trabalhar, voltei à atividade. E na noite que ela se entregou e confessou onde o Rafa estava, eu fui trabalhar. Mas à tarde eu estava aqui. À tarde eu estava aqui, tanto que aquele dia a gente tinha acionado o pessoal dos escoteiros para vir ajudar a gente a procurar. Eles iam vir, a gente foi aqui nos hotéis da cidade, pediu para eles se hospedar em algum lugar sem custo. E a gente tinha mobilizado, pessoal, que a polícia tinha liberado para a gente fazer isso. E eu lembro que logo pela manhã eles foram buscar a Alessandra e o Anderson lá na casa para eles serem ouvidos. E eu estava lá com o Bruno, que tinha uma hamburgueria aqui, que é um cara que ajudou bastante. E a gente ficou lá, ficou conversando e esperando esse pessoal que era para vir. E naquilo a gente foi informado que era para mandar eles esperar, que não era para eles vir nesse meio-dia. A gente ficou e ela chegou por volta de quase 1h da tarde, ela e o Anderson. Ela chegou bem desesperada, porque até então eles tinham ficado com o telefone dela, lá aqui na delegacia. Mas o desespero era por causa do celular. Celular, e ela alegava que o delegado, não sei qual deles, tinha falado que até o final da tarde todo mundo ia ser preso. E daí ela disse, o meu filho vai para um abrigo, que era o Anderson. Eu disse, olha, Sandra, quanto à questão do teu telefone, é normal. É uma investigação. Se eu tiver que ir lá agora e deixar meu telefone à disposição deles, vou deixar. Eu disse, o Anderson, ele não vai para um abrigo, ele tem uma avó, tanto aqui como lá em Alpes. Eu disse, tu fica tranquilo quanto a isso. E daí naquilo eu subi, porque o delegado tinha me pedido para mim vir aqui na delegacia. Aí eu cheguei e eu não fui ouvido. O delegado só pediu para mim ir para casa, que era para mim ir para casa ficar junto com a minha família. E aí eu fui, passei a tarde com meus pais em casa, e no final do dia, 6h15, 6h20, eu saí para ir para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, que eu abri a porta do hotel, a proprietária estava sentada, que ela estava fazendo o meu horário, né? E ela disse, Delair, tu viu que acharam o Rafa? Eu disse, sério? E ela, sim, mas está morto. Aí eu não lembro de mais nada, eu acordei no hospital, né? Anderson, Adelair. assim, ó, vem cá, só pra gente entender aqui, ó. Dessa interceptação. Isso foi depois que o menino foi morto, tá? Só pra gente contextualizar aqui. Alô? Oi, Ana. Quem tá falando? Aonde? Oi, meu gurizinho. Onde? Diz que mentira, onde? Infelizmente não é. Quem que fez isso, onde? Eu não sabia. Eu não sabia. Ai, Deus. Quem que fez isso, negão? Ninguém sabia, nem eu sabia. Onde? Onde? Tá me ouvindo? Quem que fez isso, onde? Foi um acidente. Como acidente, onde? Como? Segunda mãe, foi um acidente. E ela tá por trás de tudo isso, onde? Oh, meu Deus. Guri, como que a tua mãe fez ela na nossa vida, guri? Como que ela fez tudo isso com nós, cara? Olha o que nós procuramos esse pedido, cara. Eu não sei, ninguém sabia. Acho que já é o suficiente. O senhor lembra dessa conversa? O senhor lembra do Anderson dizer para o senhor que não sabia de nada? E confirmar que quem teria sido feito, que teria matado, teria sido a Alexandra? Sim. Como é que ficou a sua vida depois desse crime?
muito difícil. É bom deixar claro, né? Quer dizer, essa conversa, o senhor sabia que estava sendo gravada, interceptada? Com certeza. O senhor sabia que estava sendo ouvido? Que o telefone estava grampeado ou Eu não? sabia que o meu telefone estava grampeado. Sim. Sabia ou imaginava? Eu imaginava isso. Não, eu imaginava, né? Ah, Imaginava. sim. Tá, mas essa conversa que o senhor teve com o Anderson foi sincera? Sempre foi sincero. Sempre foi sincera, tá? Porque essa conversa aí demonstra, obviamente, que o senhor não teve relação nenhuma com esse fato, né? E mais, comprova que o Anderson não teve participação. Não sabia de nada. E não sabia de nada. Verdade. É verdade isso. Verdade. O Anderson também é uma vítima desse fato. Com certeza. Posso continuar? Tá, vamos lá, Adelaide. Vamos só voltar lá então, tá? A tua rotina com a dona Alexandra, né? O senhor costumava posar na casa da Alexandra, pelo que eu entendi, uma noite sim, uma não, né? Isso. Nem Tá. sempre acontecia isso, né? Porque Sim. às vezes eu não... Mas era o horário que eu vinha era sempre à noite, né? Como regra, né? Isso. Tá, perfeito. O senhor, vamos lá. O crime, né? Ele foi de quinta para sexta, tá? O senhor não posou naquela noite na Alexandra. Não, eu estava trabalhando aquela Tá. noite. E na noite anterior, de quarta para quinta, o senhor estava onde? Eu posei na quarta-feira. Sim, posou lá na Alexandra. Isso. Foi Certo. a noite que a gente jantou junto com eles. Jantou junto. Isso. Tá. Foi quando ela deu um remédio, né? Que o senhor referiu, né? Isso. Tá. De quarta, o senhor posou lá. Ok. Tá. Então, assim, depois o senhor foi lá para Ametista. Confere, Isso. né? As câmeras do hotel demonstraram que o senhor posou lá, né? Exato. Certo. Todos, horário de chegada. Tá. E Pela o senhor, assim, madrugada, horário de saída também. o senhor ficou assim trabalhando acordado toda aquela noite, né, no hotel? Ou o senhor tinha momentos que o senhor dormia? Não, a gente tem umas regras do hotel lá que a partir da meia-noite a gente fecha o portão, né? O portão de acesso à garagem. E aí depois, se alguém chegar depois desse horário, toca a campainha, automaticamente a gente vai, abre o portão e abre as portas do fundo do hotel. Mas aquela noite, estava uma noite bem tranquila, todo o pessoal já estava. Por volta de, acho que meia-noite, 11h40, por aí, eu já estava deitado num sofazinho da recepção, que é onde a gente ficava. Meia-noite o senhor deitou no sofazinho. Isso, que Tá. é onde eu ficava, né? A gente desligava a luz, deixava a luz de fora só ligada, fechava a porta da garagem e ficava lá. Tá, e antes, vamos lá, e antes do senhor, assim, meia-noite, se deitar no sofazinho ali, o senhor naturalmente conversou com a Alexandra? Sim, a gente sempre trocava conversa e a gente dava boa noite. Vocês eram namorados, né? Sim. Era assim como o senhor se considerava em relação a ela, Exato. namorado? Tá. E qual foi o teor, assim, da conversa que vocês mantiveram? Eu não me recordo muito, mas a gente não conversou muito, né? E aí logo em seguida a gente deu boa noite, ela falou que ia dormir. E aí eu também, pelo fato de estar no meu trabalho também, né? Não teve nada que lhe chamou a atenção, assim, nessa Não, conversa? não. Conversaram por telefone, ligação, WhatsApp, áudio? Não, foi pelo WhatsApp. WhatsApp? Certo. E depois, né, que o senhor ali se despediu da Alexandra e foi dormir ali no hotel, ela ligou de novo para o senhor, entrou em contato naquela noite ou não? Não. Nenhum momento, tá. Em que momento que o senhor acordou daí? Eu sempre, quando era 5h30, 5h40, eu já acordo porque a gente ligava os aquecedores de água, né? Sim. Para dar um tempo aí de aquecer a água. E fazia um chimarrão, sempre deixava um chimarrão pronto na recepção para Certo. E aí a Alexandra entrou em contato com o senhor nessa manhã? depois das 7. Pois é que o menino foi morto naquela madrugada, né? Isso. E aí às 7 horas ela entrou em contato com o senhor? Isso, ela me deu bom dia, né? Me deu bom dia, eu dei bom dia para ela, tudo bem, ela estava tudo bem. E a gente não ficou, tipo, um período de 40 minutos, 1 hora sem se falar. Que horas ela mandou essa mensagem de bom dia? Eu não me recordo o horário correto agora, mas devia ser umas 7h10 por aí. 7, 7 e 10. Ela disse, o Rafa está desaparecido às 7, 7 e 10? Não. Isso é importante, ela mandou uma mensagem dando bom dia. Isso, que foi o que eu relatei antes. Ela deu bom dia, aí depois que eu já estava conversando com a proprietária do hotel, com a Regiane, né? Que a gente estava falando de alguns assuntos de trabalho lá, do hotel. E aí quando eu saí, aí ela me mandou a mensagem.
Aí quando ela mandou a mensagem, eu nem respondi ela, eu peguei e liguei de volta. Tá, porque passou um tempo e ela lhe Isso. mandou outra mensagem, né? Por volta de, acho, já 8 horas, 8 e pouco, eu peguei e daí não respondi, eu peguei e já liguei. Sim, retornei. ela mandou uma mensagem dizendo que o menino está Como assim? desaparecido, Daí ela né? disse, não, eu fui no quarto dele, ele não estava, aí eu fui perceber que a porta estava só encostada, que seria a porta de saída, né? E aí o senhor você foi daí lá para o Planalto? Isso. Daí eu já, no primeiro instante, eu disse, não, já estou indo para aí. Certo. Uhum. Chegou e qual foi o cenário que o senhor, né, presenciou? Tava ela e a mãe dela sentadas do lado de fora. E aí eu já perguntei, ela disse que ele tinha desaparecido. E eu entrei dentro da casa e tava o Anderson sentado no sofá. Sim, e as pessoas achando que ele estava desaparecido. Isso. Certo. E aí o senhor foi no conselho tutelar? Isso. Aí ela me acompanhou aquele dia, ela foi junto. O senhor acompanhou ela na delegacia de polícia? Também. O senhor presenciou ela registrando a ocorrência? Na verdade, no primeiro momento não foi registrada a ocorrência, né? Ah, sim. Porque eles falaram que tinha um tempo, né, Certo. a Brigada Militar já começou a ajudar, né, Aham. procurar nas redondezas. A gente avisou os colegas, né, dele. Certo, entendi. Bom, e aí naquela noite, bom, o senhor passou o resto do dia daí com a Alexandra ali para tentar achar o menino? Ou o senhor voltou lá para Ametista? Não, a gente já ficou aqui o dia todo. Dia todo? Sim. Uhum. E aí o senhor dormiu ali de sexta para sábado? Sim. Aham. Certo. E aí no sábado o senhor também ficou ali? Sim, aí já começou as buscas, né? Procurar Sim, por ele. tinha virado né? uma noite já. Na verdade, no sábado de manhã que a gente relatou. E aí eu subi na delegacia, né? Novamente, nós subimos. E aí que eu tive esse pequeno desentendimento com o Jackson aí, né? Que eu questionei. Ah. Eu disse, acho que passou uma noite e já deu. Claro, o senhor foi cobrar dele, né? Eu disse, agora tá na hora de procurar, né? Claro, tá E certo. aí eles começaram a mobilizar. E me diz uma coisa, tá? Teve alguém que ligou pro Rodrigo, avisando ali, olha, o menino está desaparecido. Foi o senhor que ligou? Foi o Anderson? Eu não me recordo, eu acho que no primeiro momento eu acho que foi ela que ligou. Uhum. Eu tenho uma pergunta muito importante para lhe fazer, tá? Sim? Nós vamos fazer uma pausa para o toalete. Pode ser, perfeito, perfeito. Vamos prosseguir, então, com a palavra o Ministério Público. Tranquilo, Delair? Certo. Tomou uma água aí? Certo. Seu Delair, prosseguindo aqui, eu disse que eu tinha uma pergunta muito importante para lhe fazer, né? Porque, pelo que eu pude notar, né, o senhor rapidamente se deslocou quando soube da notícia, né, do desaparecimento do Rafael, de Ametista para Planalto. Chegou de manhã ainda na sexta-feira. Isso. Tá. O senhor chegou a encontrar ou ver ali o celular do Rafael? No primeiro momento eu não me recordo, né? Certo. Mas depois que a gente foi no conselho, que a gente retornou, aí sim, aí o telefone dele estava em cima da mesa. O celular do Rafael. Isso. Uhum. E a partir do momento, né, que o senhor verificou que o celular do Rafael estava em cima da mesa, alguém passou a utilizar ele? Na verdade ficava sempre de posse da Alessandra, né? Porque possível algum contato, alguma coisa assim, ela que ficava. E o senhor chegou a presenciar se ela manuseava o celular, conversava com pessoas através daquele celular? Não me recordo. Não recordo. Certo. Deixa eu lhe perguntar uma situação. Lá na folha 54 do inquérito, tá? Tem também um dos seus depoimentos que o senhor diz o seguinte, abre aspas. Declarante tem conhecimento que Alexandra tem o costume de apagar as mensagens recebidas e enviadas do celular. E isso ocorre desde que o declarante conhece a Alexandra. O declarante não tinha conhecimento que Rafael apagava as mensagens do celular, pois não tinha acesso ao celular, nem sequer tinha o WhatsApp dele. Com relação ao celular da Alexandra, tá? Ela costumava apagar as mensagens do celular dela? Sim. E por que ela fazia isso? Não sei. E com relação ao celular do Rafael, apagava mensagens também? Olha, isso eu não sei te dizer, não tinha acesso, né? Lá na folha 100, tá? Tem também um momento que o senhor diz o seguinte,
que viu que o telefone de Rafael não possuía mensagens armazenadas, estando todas as conversas apagadas. Na verdade, ele usava o telefone muito para jogo, né? Era muito para joguinhos que ele jogava. Né? Certo. Bom, o senhor era namorado da Alexandra, né? Há quanto tempo que o senhor namorava ela, só para a gente entender? Na verdade, a gente já se conhecia um ano quase 1 ano e 8 meses, né? Mas que eu estava frequentando a casa dela fazia em torno de uns 6 meses aí. Certo. E o senhor sabia, suspeitou, alguém alguma vez lhe falou que ela era garota de programa? Não. Mostra para nós um print ali que foi extraído do celular da Alexandra, tá? Agora a gente vai mostrar na tela. Ainda tu é brabinha. Alguém mandou, né, uma mensagem para Alexandra. Ainda tu é brabinha, gatinha, quanto tu que para sair comigo? Vê lá quanto tu me cobra, tu tá muito gatinha, mas tá a fim de sair comigo. Tu tens que botar preço. Uns 200 a 300, o que tu acha? Tu não confia em mim para depositar na conta? Não foi sempre honesto o que eu falo sempre, cumprir. Se tu resolve sair comigo, me avisa. Não quero sair só uma vez. Quero umas quantas, linda. Pode tirar. O senhor tinha conhecimento disso? Não. Não tinha conhecimento? Não. Certo. Delair, vamos voltar um pouco à rotina que o senhor me disse que conviveu ali 6 meses, né? Posou várias vezes ali na casa, né? Lá na folha 101, tá? O senhor declarou o seguinte, eu quero só ver se o senhor confirma isso. Que presenciou várias vezes a Alexandra carregando o Rafael no colo. Em dias que ele dormia no sofá ou fora da cama. Que a Alexandra é forte e conseguia carregar tranquilamente Rafael nos braços por bastante tempo ou grandes distâncias. Na ocasião anterior eu já me apresentei ao senhor, promotor de justiça. Eu vou fazer poucas perguntas ao senhor. Primeiro, eu agradeço o seu comparecimento, desprendimento aqui. O senhor narrou até agora, no entender da acusação aqui, resumiu o processo aqui para nós. Eu vou pedir para o senhor voltar lá bem no início ali, logo do desaparecimento. Na primeira notícia que houve o desaparecimento, o senhor chegou a conversar com a Isailde? Não. Chegou a conversar com o Alberto? Não. Com o Anderson? Na verdade, meu contato com o Anderson foi quando eu cheguei na casa, né? Que ele estava no sofá, sentado, e eu questionei, eu perguntei como assim que o Rafa sumiu. Daí ele disse, não, sumiu, a mãe falou que ele sumiu. E ele chegou neste momento ali, logo do desaparecimento, falar alguma coisa da participação de Rodrigo, ou incriminar Rodrigo? Não. Tá bem. Bom dia, Delair. Bom dia. Bom dia. Delair, eu vou ser muito breve contigo, tá? O Rodrigo, ele era uma pessoa rude, uma pessoa simples? Olha, eu conheço muito pouco o Rodrigo. Conheço bastante os familiares dele lá de Ametista, mas até a primeira vez que eu vi ele, a gente às vezes falava e eu não me recordava. Eu falava Rodrigo, mas eu não... Então a primeira vez que eu vi ele, eu me recordei. Eu disse, não, conheci ele. Mas a gente nunca teve contato, entendeu? Pra mim, sei lá, era uma pessoa tranquila, né? Até então, a Alexandra nunca tinha falado nada contra o Rodrigo, que era agressivo, que batia nela? Não. Pra mim nunca ela comentou. Pelo que me consta, tu é uma pessoa muito tranquila, Delair, né? Tu tinha um bom relacionamento com o Anderson. Sempre. Conversava bastante com Sim. ele. E até esses fatos, o Anderson nunca tinha reclamado do Rodrigo. Pra mim, nunca. Nunca? E tu sabia até esses fatos, já tinha ouvido falar que o Jean teria abusado do Anderson? Do Anderson, não. Não? Foi tudo depois? Sim. Ou seja, depois desses fatos que começaram a falar essas histórias que o Jean Isso, abusava do começaram a Anderson. surgir. Que o Jean abusava do Anderson, que o Rodrigo abusava do Anderson. Isso. Perdão, do Rafael, me desculpa. Do Rafael. Perdão, me desculpa. Isso. Desculpa. Então, só para ressaltar, até então, nunca tinham falado absolutamente nada contra o Rodrigo. Não. Não? E em relação, mais uma vez, muito importante. Não, é como eu comentei antes, a única vez que comentaram é que a relação deles não era boa e que eles optaram por separar, né? Só isso. Mas eu também evitava de
me meter em assunto que não me dizia respeito, né? Porque era família, eles tinham filho, então eu evitava também de entrar nesses assuntos. E essa questão do abuso, nunca tinha ouvido falar? Não. Perfeito. Muito obrigado. Perdão, desculpa. Só mais uma questão, Delair. Embora tu não tenha laços sanguíneos, né, com a família ali da Alexandra, eu vejo que o senhor também chama de Alessandra, né? Alessandra. Eu reli aqui o seu depoimento e o senhor conta uma passagem um tanto quanto interessante, até triste, de algumas condutas, digamos assim, próprias por parte do Jean em relação ao Rafael. O senhor se recorda alguma coisa nesse sentido? Algumas vezes que ela me falou que algumas brincadeiras que o Jean fazia com o Rafa, né? Eu sempre questionei, eu disse, isso não tem como aceitar. Que brincadeiras eram essas? Tá baixando a roupa dele, tá apertando ele, eu disse, cara, isso não se faz com uma criança. A Alexandra tomou alguma providência? Não sei. Quem que disse para... Uma vez eu questionei ela, eu disse, olha, tomara que nunca me faça na minha presença, porque daí nós vamos sair no tapa. Eu disse, tomara que nunca aconteça isso na minha presença. O senhor teve que fazer alguma coisa ou se indignar? Eu questionei ela, eu disse, você não pode aceitar isso. Nada mais. Pela defesa. Bom dia, Delair. Bom dia, Jean. Delair, é muito importante aqui. O promotor tentou te colocar em erro, né? Normal. Tu diz aqui, página 53, excelências dos autos, que, inclusive, um dos parentes relatou que o pai de Rafael teria vindo para Planalto na quinta-feira, 14/5. Então, antes do fato. Entretanto, essa informação não era verdadeira. Quem falou isso foi o delegado, né? Que não era verdadeira. Na verdade foi o delegado. Perfeito. E olha, tu te lembra dessa pessoa? Isso é muito importante. Como é que ela era? Era negro, era branco, era índio? É um familiar, é um parente do Rodrigo. Um familiar? Isso. E onde é que é essa casa? É no interior de Ametista lá. Porque nós tentamos achar de todas as maneiras e não conseguimos. No interior de Ametista lá. Comunidade de Linha Alta. Tu sabe ir lá? Com certeza. Porque a gente tentou de todos os jeitos, porque assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Quem te falou que o álibi do teu álibi era o mesmo que o do Rodrigo? Na verdade, ninguém me falou. Sabe por quê? A gente escutou por reportagens, né? Perfeito. Delair, nós abrimos 40 e poucos mil áudios. 42, filho? De áudios e fotos. E eu posso te provar que o Rodrigo estava em Planalto, dia 14. Tu acha que isso pode mudar alguma coisa? Se ele tivesse, porque ele disse que não estava. Mas ele estava em Planalto, dia 14. Eu queria ir lá, Excelência, para conversar com esse parente, para ele esclarecer o que aconteceu. Se o Rodrigo estava lá ou não. Porque daí, doutor Valdecir, tudo muda. Porque ele sempre negou que estivesse aqui. E nós, eu acho que deveríamos ter essa certeza. Porque daqui a pouco, essa moça vai tomar 30 anos nas costas e o Rodrigo estava aqui. E nós não conseguimos localizar, talvez porque é muito no interior. E eu queria muito que nós conseguíssemos, Delair. Tu não acha que seria importante ouvir esse senhor para ele dizer? Ele te falou, né? Tu és um cara sincero. Eu me recordo que estive eu e o Beto. Isso, tu e o Beto. Isso, eu e o Beto lá. E a gente foi procurando nos familiares, né? Soubesse alguma informação. E a gente chegou nessa casa onde tinha mais pessoas. Mas daí esse rapaz pegou e disse. Ele disse, não, o Rodrigo esteve. Excelência. Esteve aqui na semana anterior. Não, dia 14. Para de lubridiar o jurado. Vídeo. Dia 14. O senhor está induzindo a testemunha. Quem está induzido é tu. Só um minutinho. É tu. Só um minutinho. Tá? Tu sabe que é tu. Dia 14, foi muito Calma. claro. Excelência, Só um minuto. Não. Delair, o que ele disse? Só pode repetir. Ele só me disse que o Rodrigo estaria na quinta-feira aqui. Aí. Excelência, eu sugiro, olha só, quem decide é Vossa Excelência, que nós façamos uma diligência nessa casa para localizar essa pessoa e ouvir essa pessoa.
Se o jurado entender que é necessário, quem comanda o júri é o jurado, nós vamos. É aqui perto, daria que eu... Dá 16 quilômetros até a Ametista, né? Daí mais no interior. Porque o jurado, para condenar, tem que ter certeza 100%. Se o Rodrigo estava em Planalto, por que ele mentiu todo esse tempo? E como é que a polícia não achou? Esse rapaz não está... Só a verdade eu vejo nessa coisa. O senhor fez uma investigação... O senhor disse que fez uma investigação defensiva? Sim, fiz. E o senhor não achou essa pessoa? Excelente. O senhor não achou essa pessoa? Eu sugiro que nós façamos uma diligência nessa casa para localizar essa pessoa. O Rafael estava vivo, quinta de tarde. Ele estava na casa. Doutor! Ela não tem lógica. Eu não sei por que está Ela não tem lógica. Ele foi muito claro que o Rodrigo estava aqui. É ilógica. Ele estava aqui. Quinta de tarde, ele estava aqui. Mas vamos lá, qual o problema? Ninguém, doutor, ninguém esconde prova aqui. Vamos lá então, vamos lá. Quem não quer assinar coisa não é... Vamos lá. Quem não quer assinar... Mas sob tortura ninguém assina. Doutores, por favor. Eu não assino mesmo. Delair, você sabe quem é essa pessoa? E sabe identificar? Eu conheço ele. Agora eu não sei se ele vai disponibilizar a querer vir, né? Tem tudo isso aí, essa parte não é minha, né? Mas tu conhece, se tu Entendeu? reconhece. Assim como o Beto também sabe, né? É o Beto sabe, o Beto me falou. Agora, saber se ele vai querer vir aqui, se ele vai querer se envolver nisso, entendeu? Excelência, aí é outro fato. Excelência. Tá, vamos prosseguir, doutor. Prossegue com o questionamento com o Delair e em seguida, posteriormente, a gente resolve essa questão. É porque eu acho que eu estou trabalhando com promotor de justiça, né? Bom, mas vamos continuar. Delair, eu quando era guri, eu era um guri arteiro. Apanhei muito. Tu viu alguma vez, durante todo esse tempo, essa moça aqui bater no Rafael? Não. Bater no Anderson? Não. De chinelo, assim? Não. Havaiana? Não. É o pior que tem é o Havaiana. Não. Vara de marmelo, apanhei muito também. Cinta. Alguma vez viu dar uma bufetada? Outra coisa, quero te perguntar. Tu conviveu muito com o Anderson. Bastante. O que tu tem para dizer? O Anderson é um guri mentiroso, o Anderson é um guri sincero, é um guri bom coração. O que tu pode dizer do Anderson para esse conselho de sentença? É um guri muito sincero. É um guri sincero? Sincero, eu procurava conversar bastante com ele, porque pela idade dele, e eu me recordo que ele falava, eu quero comprar uma moto. Eu dizia, não, cara, primeiro faz a tua idade, faz carteira. Isso é a primeira coisa que tu tem que fazer. Depois, sim, você vai adquirindo as tuas coisinhas devagarinho. Então a gente conversava sobre isso. Aí, questão do trabalho dele, eu sempre procurava estar interagindo mais com ele, até pela idade dele, entendeu? A gente tinha um pouquinho mais de intimidade. Então é um guri sincero, um guri certeza, bom. Com certeza. Um guri de ouro, né, vamos dizer. Com certeza. Tu acha que isso da Alexandra, organizar as coisas, ser uma mãe rígida, afinal de contas é uma mãe solteira, é ruim? Tu acha que era ruim ela se organizar a casa, deixar uma casa limpinha, cheirosa? Tu acha que isso é ruim? Não. Assim, as roupinhas do Rafa, o Rafa era um guri que estava sempre limpinho, como é que é? Sempre, os dois sempre bem limpos, bem vestidos. Tu já ouviu uma conversa que o Rafa, na escola, disse que queria que tu fosse o pai dele? Sim. Sim. Disse, né? Que preferia que tu fosse o pai dele? De tão bom que tu era para esse guri, rapaz? Que ele te amava mais que o pai dele? Isso aí todo mundo sabe. Calma. Meu irmão, assim quando tinha alguma apresentação Dia dos Pais, para quem que o Rafa fazia homenagem, tu te lembra? Pra mãe dele. Pra mãe, né? Tu viu alguma vez essa mãe velha aqui bater no Anderson, por exemplo, que tá no celular, ser grossa com eles,
ser agressiva, assim, sabe? Não, nunca presenciei. Ela era uma mãe que tinha diálogo, assim, que conversava, que procurava conversar. Ela era acessível, assim, Olha, meu irmão. eu não posso te falar porque, na verdade, sempre quando eu estava lá, a gente conversava, interagia entre nós, mas durante o dia, então, eu não tinha esse convívio, né, com Mas eles. quando você estava, era uma pessoa de diálogo, não era uma pessoa violenta, né? Eu não sei se tu ouviu falar uma vez, tu ouviu, que o Rafa disse para um coleguinha dele, o Andrei, que uma vez teve que separar o Rodrigo de matar a Alexandra. Tu chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido? Não. O Andrei, melhor amigo dele, Não. falou. E o Rafa era um guri obediente, um guri educado, bonzinho. Sempre foi um guri muito tranquilo, muito quieto na dele, né? E ele gostava o que ele tinha por essa mãe aqui? Ele gostava dela. Era tudo para ele. Era tudo para ele. Sim. Assim, quem alcançava as coisas para materiais, né? Era Alexandre pro filho. Materiais. Assim, uma roupa, um óculos que ele tivesse precisando, a mãe que cuidava, como é que tu viveu alguma coisa nesse sentido, meu João? Não. Mas o pouco que eu ficava lá, sempre ela procurava dar atenção para ele. Sempre dar atenção. Ela levava ele no colégio, sabe? Sim. Ia nas reuniões, tivesse a mãezinha ali junto. Sim. E mais uma vez, tu nunca viu ela chegar e dar um tapa nesse menino? Não. Eu tô satisfeito. Olha só, consta nos autos que os moradores vizinhos da região relataram terem visto um carro estranho, escuro, na noite dos fatos. Soube ou ouviu essa informação? Ouvi boatos, né? Como eu relatei antes, né? Boatos de pessoas comentavam que tinha surgido um carro aí. Perfeito. Assim, durante a relação de vocês, que foi relativamente longa, tu presenciou algum surto dessa moça? Uma loucura, alguma coisa? Não. Com ele e com os filhos? Contigo ou com os filhos? Não. Tchê, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Ok. Doutora, o Ministério Público tem complementação. Não, só um minutinho. Eu vou solicitar que seja suspensa a transmissão. Eu tenho perguntas, doutor. Só um minutinho, doutor. Certo. Que seja suspensa a transmissão da oitiva da testemunha para resolvermos uma questão de ordem. A questão de ordem? Os senhores também? Os senhores também com questão de ordem? Até os estilotivistas também fazendo questão, vocês estão brincando. Não, mas tudo bem. Será que eu reduzir a menos, estou tentando destensionar um pouco, né? Claro, não. Até os senhores estão fazendo questão de ordem. Tá. Então tá, podemos prosseguir então. Doutora, nada mais. Defesa? Então, nada mais, muito obrigada. Só uma questão. Os jurados